O Elon Musk pode dar opinião lá no país dele. Aqui nós temos um governo, nós temos as instituições jurídicas, nós temos o Congresso Nacional e nós queremos o nosso país tranquilo, como sempre foi. Bom dia, deputado. Obrigada pela entrevista. Muita gente não sabe, mas Itajaí tem uma deputada federal do PT há muitos anos que a senhora representa, né? Itajaí é a região na Câmara Federal. Eu fui deputada estadual por 4 mandatos na Assembleia Legislativa. Participei da eleição de 2018, onde faltou um voto na legenda do nosso partido para que a gente conseguisse mais uma vaga da representação política na Câmara Federal. Não parei, comecei a trabalhar bastante e me elegi a 4ª deputada federal mais votada do estado de Santa Catarina e a 15ª do meu partido em nível nacional. Muito feliz de estar aqui representando a nossa região, né, o estado de Santa Catarina, nesse novo momento do nosso país, de união, pacificar o nosso país, de reconstrução, ser vice-líder do governo do presidente Lula e ver agora as transformações que estão acontecendo no nosso país, principalmente das políticas públicas, do crescimento da economia, de obras que agora a gente consegue visualizar no estado de Santa Catarina. Eu acho que a política é isso, é uma construção. Independente de quem governa o município, quem governa o estado de Santa Catarina, o presidente Lula tem encaminhado recursos, porque ele sempre diz que é na cidade que as pessoas moram e as políticas sociais, investimentos, infraestrutura precisam acontecer no estado e nos municípios. Então, Itajaí, sim, tem uma deputada federal e muito feliz de estar aqui também nessa região tão importante, produtiva do nosso estado, levando as demandas da Foz para o Congresso Nacional. A senhora falou em recursos, falando em recursos, a senhora destinou mais de R$1 milhão à Secretaria de Saúde para a construção de uma casa parto de referência, que vai ser a primeira de Santa Catarina no modelo de parto humanizado, né? Como será essa maternidade e onde ela vai funcionar? Veja bem, eu sou natural de Blumenau, mas eu fiz a minha faculdade aqui em Itajaí, fiz enfermagem, sou enfermeira obstetra, e a área da saúde sempre me tocou bastante. Já enquanto deputada estadual, a gente fez esse debate da humanização do parto, do respeito às mulheres, e num ambiente político que ele ainda é muito masculino. São poucas as mulheres que participam desse debate. E fazer debate da coletividade, principalmente com as mulheres, somente as mulheres levam, né? Os homens, eles... É importante também, mas eles fazem um debate de obras estruturantes, infraestrutura, que é bom, mas a gente tem que pensar também nessa grande parcela do nosso país, que são as mulheres. Trouxe sim muitos recursos para a cidade, principalmente nesse novo programa do PAC Seleções, que é o Programa de Aceleração e Crescimento, onde o município de Itajaí fez vários pedidos. Uma maternidade, um centro de parto normal, um centro de atenção especializada, que é o CAPS, uma unidade básica de saúde e uma creche. Veja bem, ganhou todas. Ganhou todas. Porque esse é o novo momento do Brasil, né? O prefeito daqui não é do PT, mas aqui também as demandas foram necessárias. Não somente Itajaí, a nossa região toda aqui ganhou. Mas Itajaí, então, ela foi contemplada com essa maternidade. Porque havia necessidade, e o centro de parto normal. E esse parto normal ele vai ficar junto ao Marieta ou vai ficar no Não, prédio? Ele vai ficar, a prefeitura disponibilizou um terreno que ele fica no final da Rua Silva, que é depois da rodoviária, né, um terreno bastante grande. Ele foi colocado, primeiro porque o centro de parto normal ele tem que ficar próximo ao hospital, 20 minutos, e esse cálculo foi feito. E principalmente porque a cidade de Itajaí está crescendo para o lado de lá da BR-101, né? Itaipava, os Pinheiros cresceu bastante, o loteamento Dona Regina, então ela cresceu bastante. Então eu acho que os complexos de saúde também precisam atender essa demanda, até porque o grande problema também aqui da nossa região é a mobilidade urbana. Então, quanto mais próxima das pessoas vai
acontecer a construção desses equipamentos. Então, já foi destinado, já foi acordado com o Ministério da Saúde, está tudo certo, queremos liberar esse recurso o mais rápido possível, é um ano eleitoral, o recurso o presidente Lula quer liberar até o mês de junho, mas acontece que esse processo de licitação, da construção dessa obra, ele deve acontecer após o período eleitoral, até porque tem as eleições municipais. O CAPS também, que é uma demanda grande do município, principalmente depois da pandemia, né? A saúde mental das pessoas ficou muito abalada. Eu sempre digo, quem não tinha depressão ficou depressivo, quem tinha potencializou, e a gente precisa também fazer esse atendimento às nossas crianças, adolescentes e as pessoas adultas. Itajaí ganhou o CAPS, mais uma unidade de saúde, que foi o pedido do secretário Emerson e da toda a equipe de saúde, e uma creche. Nós, mulheres, precisamos também de um local seguro, digno, para colocar as nossas crianças e que elas possam ter a capacidade e a tranquilidade de fazer, trabalhar. Deputada, falando em educação, o IFES e o IFC em Santa Catarina anunciaram uma greve geral a partir de hoje. Por que os colaboradores do Instituto estão, né, sem receber salário, aumento de salário, e eles não estão sendo ouvidos pelo governo federal? Não, eu participei, inclusive, nesse período agora de abril, fui uma visita ao Instituto, um belo instituto, feito no governo do presidente Lula, ampliado, uma estrutura maravilhosa, um pessoal competente, a maioria dos professores são doutores, eles estão numa reivindicação justa, né? Mas ficaram muito tempo, 6 anos, sem aumento real do salário, né? Sem aumento real do salário para os nossos servidores e professores, os colaboradores, e também falta de investimento nos institutos. Veja bem, muitos institutos tiveram que fazer a economia da luz porque não tinham dinheiro para pagar a sua conta de luz. Então não foi feito nenhum investimento nesses equipamentos tão importantes de formação da nossa juventude, e também aqui em Itajaí fiquei muito feliz do curso que tem para os nossos pescadores, que foi referência, inclusive nacional, devido a um naufrágio que teve, e um pescador fez o seu depoimento dizendo o seguinte: eu estou vivo, estou salvo e salvei mais alguns por causa do curso que fiz no Instituto. Você fica até arrepiada, né? Diante da importância que teve para salvar vidas o Instituto. Conversei com os professores, não só daqui de Itajaí, mas de Blumenau. Estamos levando esse debate, como sou vice-líder do governo do presidente Lula, para a reunião de lideranças, para que a gente possa abrir esse canal de negociação com a nossa ministra Esther, que tem um compromisso também da valorização do nosso servidor público. Ano passado teve um aumento de 9,4%. O que estão agora colocando para os nossos servidores, né, e colaboradores do Instituto é um aumento em cima do benefício, que é então o do Vale. Isso eles não querem, mas a gente está levando também esse pedido. Agora, o que nós precisamos também é aumentar o número de professores, que muitos institutos também já estão com a sua capacidade assim, de atendimento e de ampliar as vagas para a população, mas precisamos então um concurso específico para colocar mais professores e colaboradores nos institutos. Mas estou levando a pauta, não fico fora do debate. E como deputada federal e pessoa próxima, vice-líder do governo do presidente Lula, o que a senhora tem feito para ajudar a situação do Porto de Itajaí? A gente está quase 1 ano e meio, né, sem movimentação de containers, há toda uma preocupação, porque a gente não vê a movimentação para que ele volte, né, a receber esses navios de containers que são tão importantes para a economia de toda a região. Olha, recebemos uma herança maldita, porque em 2022 precisava ser renovado o prazo para que o porto pudesse continuar operando depois de 25 anos, e isso não aconteceu no antigo governo. Então, essa herança que recebemos, ano passado foi feita toda uma tratativa para que o porto voltasse a funcionar. Porto é uma porta para o mundo. Itajaí já foi referência em nível nacional, o segundo porto mais eficiente do nosso país, era o porto 5 estrelas, ele só ficava atrás do Porto de Santos, mas a eficiência do porto era grandiosa. Um navio, por exemplo, carregava em 6 horas, né? E quando passo pelo porto, realmente me causa muita tristeza, porque eu olho o Porto de Navegantes, que é importante também e está crescendo.
A draga que faz o serviço no Rio Itajaí-Açu é pago pelo poder público. Os investimentos que foram feitos pelo governo do presidente Lula, pelo governo da presidenta Dilma no Porto foram significativos, e o Porto realmente é a paixão da cidade de Itajaí. Itajaí mudou e ela ficou o recurso aqui é um dos maiores do estado, mas o que a gente tem feito? Ano passado teve algumas empresas que participaram do processo de licitação, não conseguiram operar o porto. Novamente houve um novo processo, tem uma empresa em andamento que ela tem 6 meses para colocar em funcionamento o Porto Itajaí. Esse prazo acaba agora em junho, para que ela possa, então, de uma vez por todas, botar o porto em funcionamento. É uma preocupação do governo do presidente Lula. O ministro Silvio, em várias oportunidades, nós já cobramos isso. Ele está para vir a Itajaí quando o primeiro navio atracar. E nós queremos que isso seja o mais rápido possível, porque é uma economia importante, não só para Itajaí, para a região e para o estado de Santa Catarina. Deputada, o seu marido, Décio Lima, né, ele é presidente hoje nacional do SEBRAE, ele concorreu, né, à reeleição, né, para governador de Santa Catarina, né, chegou ao segundo turno, mas no segundo turno foi derrotado por 70-30% dos votos para o atual governador Jorginho Melo. Como o partido absorveu esse processo? Muito feliz, num momento de polarização, num momento de muita fake news, de muito ódio. Infelizmente, perpetuou na mente das pessoas muitas mentiras. Eu acho que a gente tem uma missão nesse período, é pacificar o nosso país, resgatar os laços afetivos com os familiares, com os amigos, com os vizinhos. E a política é a arte do diálogo. É através do diálogo que a gente faz as mudanças que nós queremos para a nossa população, que está muito sofrida ainda, diante desse ódio que foi, infelizmente, colocado entre nós. O Décio foi uma surpresa. Quem imaginava, nós de chapa pura, né, participando de todos os debates, vencer a reeleição de um governador, né, de um experiente senador, de um prefeito de uma capital, somente com a nossa militância do Partido dos Trabalhadores, que estavam em todos os municípios, levando, né, essa informação para a nossa população e pedindo voto para o PT. Mesmo assim, eu acho que a gente fez um bom trabalho. Eu acho que hoje as pessoas, acho que Santa Catarina já mudou diante do governo do presidente Lula, mas a eleição a gente ganha e perde. O Décio fez um belo trabalho, hoje é presidente nacional do SEBRAE, colocando o SEBRAE pelo Brasil, numa missão dada pelo presidente Lula, mas a gente está preparado a participar dos processos eleitorais, tanto nos municípios, como também no ano 2026. Acho que foi uma surpresa muito grande para todo mundo, né, o Décio participar, ir para o segundo turno nas eleições. Isso foi, inclusive, notícia em nível nacional, até porque o antigo presidente não saía daqui, né? Teve o seu reduto eleitoral muito aqui. Eu acho que ele vem mais para Santa Catarina do que em outros estados da nossa federação, mas quando ele vinha para cá era só para andar de moto, jet ski, nenhuma obra no nosso estado de destaque, né? Por exemplo, o Porto de Itajaí podia ser resolvido no antigo governo e não aconteceu. Sim. Mas um novo momento, acho que estou muito feliz por isso. A política é a arte de aglutinar. Apesar disso que a senhora acabou de comentar, o ex-presidente Bolsonaro tem apoio muito massivo em Santa Catarina, né? Pela população, tem muitos apoiadores aqui na região, né? Ele esteve recentemente aqui novamente para passeio, né? O presidente Lula já adiou algumas vindas para o estado e para a nossa região também. Como o PT Nacional vê essa rejeição num estado onde já teve grandes comandantes de cidades, né? A gente já teve PT comandando Itajaí, Joinville, Blumenau. Como que a senhora vê esse momento? Nós passamos por um momento muito difícil do nosso partido, com o golpe que aconteceu em 2016, a nossa presidenta Dilma, sem cometer nenhum crime. Das eleições de 2018, que se Lula não fosse preso, iríamos ganhar a eleição, estávamos com Haddad, na época nosso candidato, dessa farsa que foi o Poder Judiciário. Esperamos que essa correção precisa acontecer agora. Mas eu tenho certeza que nós mostrando, né, para o povo catarinense, para o povo brasileiro, esse novo método de governar, sem agredir, fazendo bom diálogo com a nossa comunidade, nós sim podemos
mudar essa relação, e acredito que nós já estamos mudando devido a grandes obras que têm acontecido no nosso estado e a cobrança também no nosso empresariado. Nós passamos para a 9ª economia do mundo. Isso também, Santa Catarina tem um potencial muito grande e agora também com um grande nível de exportações. O presidente Lula vem quando atracar o primeiro navio no porto. Ele teve ano passado uma grande missão de resgatar as relações comerciais com o mundo. Isso tem acontecido, tanto é que estamos na 9ª economia do mundo, isso aconteceu, e agora, durante este ano, ele vai visitar os estados. Passou pela região Nordeste, São Paulo e Rio de Janeiro, a região Norte, e vai agora Paraná, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul já esteve, Paraná, Santa Catarina, provavelmente estaremos com ele aqui nos próximos meses. Deputada, o PT tem uma ausência em Santa Catarina de novas lideranças, né? O pré-candidato do PT em Itajaí por exemplo, é o João Paulo, que já foi candidato pelo PP. Por que há essa dificuldade de renovação de quadros e por que o João Paulo como pré-candidato do PT? Bom, a política é a arte de aglutinar. Nós não queremos excluir. E o João Paulo foi candidato aqui na época pelo PP e o PT estava apoiando o João Paulo. O que nós entendemos? Nós passamos por um processo muito difícil no Brasil, que a nossa democracia estava sendo ameaçada. Agora a gente tem que agregar as pessoas que pensam mais ou menos como a gente, que quer um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor. João Paulo é uma grande liderança de Itajaí, é um advogado, tem despontado bastante e o Partido dos Trabalhadores recebeu ele com muito carinho, sendo o nosso pré-candidato a prefeito. Nós estamos formando novas lideranças, o PT terá uma chapa interessante aqui de vereadores e de vereadoras e o processo eleitoral é isso. As pessoas estão aí colocando o nome à disposição e é por isso que eu defendo a democracia. Na urna, eu posso escolher quem eu acredito, quem eu desejo que possa vencer e respeitar o resultado das urnas. Nós sempre respeitamos o resultado das urnas, independente do que aconteceu em 2022, esse ataque à democracia que aconteceu dia 8 de janeiro em Brasília, desse quebra-quebra que aconteceu no Palácio do Planalto, na Câmara Federal, no Senado Federal, no STF. E, infelizmente, alguns catarinenses iludidos, foram para Brasília, agora estão cumprindo pena, mas não dá para passar isso em branco sem haver a punição desses que foram lá ameaçar ainda a nossa jovem democracia. Qual o papel que a senhora acha que a Lava Jato teve nesses ataques e até mesmo nessa rejeição, nesse radicalismo que a gente acabou vivendo no país nos últimos anos? E a senhora vislumbra um novo movimento da esquerda e da direita a partir de agora? Eu acho que a população brasileira ela foi enganada, iludida, infelizmente. Por isso que eu digo, a nossa missão é pacificar o país. Brigamos com familiares, com amigos, por causa de mentiras contadas. Se é uma tarefa que nós temos que fazer no Congresso Nacional, é a PL das fake news. Porque a rádio tem regulamentação, a televisão tem a regulamentação, os jornais têm a regulamentação. Infelizmente, as redes sociais está acontecendo esse desastre que tem acontecido, que não tem a regulamentação necessária. Tem um PL, um projeto de lei, que estamos discutindo, para que não aconteça mais o que aconteceu nos últimos anos. A Lava Jato ela foi uma farsa, que graças a Deus, agora a gente está mostrando para o Brasil o que foi um juiz, do que foi construído isso, não somente no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, da importância que tinha o presidente Lula para o nosso país. Eu tenho certeza que isso nós vamos tirar a limpo para que a população entenda infelizmente, o que aconteceu durante todo esse período. Acho que quem perdeu foi o Brasil. Durante esses últimos 6 anos de um golpe, nós voltamos para o mapa da fome, 33 milhões de pessoas voltaram para o mapa da fome, desemprego, aumento no supermercado de produtos, o preço da gasolina alto. Então, não teve nada de importante e bom durante esses 6 anos, infelizmente. Agora, o Brasil começou a crescer novamente.
A senhora falou da regulamentação das redes sociais. Ontem à noite o Elon Musk, né, do X, antigo Twitter, ele se manifestou falando que há um risco de uma ditadura, de uma falta de democracia, né? Como que a senhora avalia ali os comentários dele? Quem é ele para vir opinar alguma coisa aqui no nosso país? Eu acho que a gente precisa ter o respeito. Acho que foi acertada a decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque a gente não pode viver um conflito. Uma palavra dá uma guerra. O que a gente está vivenciando na Ucrânia, na faixa de Gaza. O Brasil sempre foi um país tranquilo, pacífico, e as redes sociais começaram a dividir as pessoas. Teve pessoas que morreram por causa de ações durante esse processo eleitoral. Então, eu tenho certeza que o Elon Musk pode dar opinião lá no país dele. Aqui, nós temos um governo, nós temos as instituições jurídicas, nós temos o Congresso Nacional e nós queremos o nosso país tranquilo, como sempre foi. Recentemente, a senhora fez um post nas redes sociais falando sobre uma possível prisão do ex-presidente Bolsonaro. Era uma informação privilegiada ou apenas uma manifestação de um desejo seu? Eu acho que está demorando a prisão. E falo isso como demorando a prisão de um presidente que deixou morrer 700 mil pessoas durante a pandemia, que não fez nada de útil para o nosso país. Desafio algum catarinense em mostrar uma obra do governo Bolsonaro, agora do governo do presidente Lula, eu já estou verificando, inclusive aqui na cidade de Itajaí. Não foi uma opinião pessoal, eu tenho trabalhado muito com isso. Bolsonaro sabe disso, dormiu 48 horas na Embaixada da Hungria, ele sabe do que ele fez para o nosso país. Agora aquela caixa preta, aquele sigilo de 100 anos está sendo desvendado e a gente percebeu que a Polícia Federal agora tem autonomia e faz o seu trabalho certo. Eu espero que isso aconteça, porque o que ele fez para o nosso país foi muito grave. O governador Jorginho tem evitado participar de reuniões com os governadores ou qualquer evento público que tenha agenda com o presidente Lula, né? Como está a relação institucional do governo federal com o governo de Santa Catarina? Muito tranquila. Santa Catarina vai receber agora do governo federal 48,3 bilhões de reais para fazer as obras de infraestrutura no nosso estado. O governo do presidente Lula liberou agora para o governo do estado de Santa Catarina 638 milhões do BNDES para fazer a manutenção das estradas catarinenses, as estradas estaduais catarinenses. Eu acho que quem perde com isso é Santa Catarina. O presidente Lula tem aberto todos os ministérios, ele está à disposição, tem feito reuniões com todos os governadores. O governador Jorginho, ele precisa estar atento a esse novo momento do nosso país. Mas todos os ministérios, todos os recursos têm vindo para Santa Catarina muito democraticamente, independente de quem é prefeito ou prefeita ou do governo do estado de Santa Catarina. Eu lamento. O que a Santa Catarina pode esperar do seu mandato como deputada? Muito trabalho. Estou muito feliz de estar nessa função de representar o povo catarinense, fazer as leis para o nosso país, ver que agora a gente resgatou as políticas públicas das áreas da saúde, da educação, das áreas da assistência social, voltando mais médico, Bolsa Família, farmácia popular, agora essa bolsa de estudos que é o pé de meia para os nossos adolescentes, porque a gente percebeu a evasão dos nossos adolescentes da escola, principalmente do ensino médio. Muito feliz de estar também debatendo o orçamento federal para o estado de Santa Catarina. Eu já falei aqui dos recursos que vêm para Itajaí. Não é só Itajaí, é todos os municípios. Dessa nova forma de atender os nossos prefeitos e lideranças políticas em Brasília e atendendo também a demanda da nossa comunidade. Então, o povo catarinense pode esperar bastante da gente e a gente está sempre à disposição. Quando a gente ouve mais, a gente erra menos. Eu tenho feito esse debate em todos os municípios, levando a demanda do povo catarinense para o Congresso Nacional. O seu nome é cogitado para pré-candidata a prefeito em Blumenau. A senhora vai assumir essa missão? É um debate que tenho feito na cidade, fico muito feliz de ser lembrada novamente. Nós estamos numa construção de uma agremiação partidária nesse novo momento. Fico feliz porque
participei de outro processo eleitoral em Blumenau, não fomos tão exitosos. O importante é fazer o debate da cidade, não a polarização da política, né, esquerda e direita, mas quais são os conflitos, os problemas da cidade, e a gente tem debatido ali com os trabalhadores, com os partidos que mencionaram e ventilaram a possibilidade de eu assumir essa responsabilidade, mas as convenções partidárias, elas acontecem em julho, e até julho muita coisa pode mudar.